fevereiro. Fevereiro tem a cor roxa para chamar a atenção sobre fibromialgia e lúpus. Começando pelo lúpus, quem fala para nós é a doutora Rejane Vieira. Ela é reumatologista pela USP, é professora de reumatologia da Universidade Estadual do Ceará, UES, e da Universidade de Fortaleza, Unifor, e é preceptora da residência de reumatologia do Hospital Geral de Fortaleza. Por favor, doutora Rejane. Mas o que é lúpus? Lúpus, a palavra lúpus, ela vem do latim, que significa lobo, né? Então, fazendo alusão a um rash malar, tá certo? Que é muito comum nos pacientes acometidos de lúpus, né? Que lembra a cara suja de um lobo, né? Aquele rash malar em formato de asa de borboleta, que poupa um pouco o nariz e o lábio, tá? Então, como eu coloquei anteriormente, é uma doença crônica de natureza autoimune, mas que também apresenta algumas outras características, além do envolvimento autoimune, né? Ela tem uma associação com os fatores ambientais, com fatores hormonais, tá? É uma doença que a gente pode reconhecer dois subtipos, basicamente. O lúpus cutâneo, ou seja, um lúpus que só tem envolvimento de pele, não tem envolvimento de outros órgãos sistêmicos. E o LES, que é o lúpus eritematoso sistêmico, é quando a doença pode envolver qualquer órgão, né? Que realmente é uma doença que ela tem um potencial de acometer vários órgãos ou sistemas, né? É uma doença, como a gente colocou, primeiro, ela é mais comum em mulheres jovens, na faixa etária em torno de 20 a 40 anos, na fase reprodutiva da vida, né? Chamando a atenção aí para o fator hormonal, tá? A gente não tem aqui no Brasil uma quantidade certa, uma prevalência exata do número de pacientes, né? Mas é uma doença relativamente comum nos consultórios de reumatologia, né? Não é uma doença comum de um modo geral, mas na reumatologia é uma doença que a gente tem uma frequência relativamente um pouco maior, tá? Então, assim, como eu coloquei anteriormente, é uma doença de natureza autoimune. O que quer dizer, né, que o sistema imunológico, alguma desregulação no sistema imunológico, leva à produção de uma série de autoanticorpos. Anticorpos contra algumas células do corpo, contra alguns tecidos, contra alguns órgãos. E isso é o que vai impactar na intensidade, né, na severidade da doença. Ou seja, quanto mais anticorpos eu tiver contra o maior número de células do organismo, mais potencial de severidade eu vou ter da doença, tá? Para se ter uma ideia, quando o diagnóstico da doença ele é feito basicamente pelos sintomas clínicos e pelas alterações laboratoriais. Quais são esses sintomas clínicos? Um paciente com lúpus eritematoso sistêmico, eu estou falando do quadro sistêmico, não especificamente do quadro cutâneo, né? Ele pode ter um envolvimento tanto de sintomas gerais, como febre, perda de peso, falta de coragem, adinamia, indisposição, como manifestações mais focadas. Por exemplo, quadro cutâneo, né? Então, a manifestação cutânea é muito comum em pacientes com lúpus. Você tem manifestações que variam desde manifestações agudas, tá? Como quadro crônico de alterações cutâneas, né? Lesões crônicas, muita queda de cabelo, tá? Lesões de aftas orais. Então, tem vários tipos de lesões que podem ser decorrente de uma atividade do lúpus eritematoso sistêmico. Manifestações articulares, artrite mesmo, inflamação da articulação, dor na articulação, mialgia, dor muscular, são manifestações que podem acometer pacientes com lúpus. Nefrite, que é inflamação do rim, né? Que podem levar a alterações como hematúria, que é um sangramento na urina, como perda de proteína na urina, uma urina mais espumosa, e algumas outras alterações renais, hipertensão, tudo isso aí podem ser manifestações da doença. E outros órgãos também podem ser acometidos, como o sistema nervoso central, com convulsão, né? Com alterações crônicas de cefaleia, de difícil controle, como vasculites, manifestações assim, cardíacas, pulmonares. Então, a doença ela pode apresentar manifestações em vários órgãos. Não necessariamente indica que todo paciente vai ter esse tipo de manifestação, tá? Alguns pacientes apresentam diagnóstico de lúpus e tem uma alopécia, que é uma queda de cabelo mais importante, ou uma úlcera oral, ou só uma alteração laboratorial. E o diagnóstico ele é feito, além da manifestação clínica, o diagnóstico laboratorial, tá? A presença desses autoanticorpos. Um autoanticorpo padrão é o FAN, fator antinúcleo. É um anticorpo padrão, né, que é muito útil para o diagnóstico inicial, mas lembrando que nem todo FAN positivo é igual a lúpus. Em muitos pacientes que têm alguns padrões de FAN que são encontrados em pessoas normais, em pessoas sadias, tá? E alguns outros padrões de FANs podem ser vistos em outras doenças autoimunes. Doença da tireoide, doença do intestino. Então, o padrão de FAN precisa ser bem definido. E além desse padrão de FAN específico do lúpus, você tem outros autoanticorpos que precisam ser pesquisados, né, tanto para o diagnóstico como para o prognóstico.
para saber quais são os órgãos que podem ser potencialmente envolvidos de acordo com esse tipo de anticorpos, né? Então, o diagnóstico é feito baseado nisso, é feito baseado em alterações clínicas, alterações laboratoriais, e existe uma série de critérios, né, critérios do Colégio Americano de Reumatologia que se segue para tentar fazer um diagnóstico mais preciso, mas obviamente, né, a conduta do médico, a experiência do profissional, ela é muito importante para poder definir esse diagnóstico, que às vezes ele não vem clássico, como se coloca nos livros, né? Outro dado importante em relação à doença é o tratamento, tá? O tratamento ele é feito com medidas ambientais, medidas gerais, ou seja, fotoproteção é um dado muito importante, porque a luz solar ela pode aumentar, a exposição à luz solar ela pode predispor, desencadear, piorar a doença, tá? O uso também de corticoides em doses que podem ser doses pequenas, podem ser doses grandes por um certo período de tempo, mas também de acordo com o que o paciente apresentar, né? A hidroxicloroquina é uma medicação muito importante no paciente com eritematoso sistêmico, que consegue controlar, segurar a doença por muito tempo. Algumas drogas imunossupressoras que vão ser importantes de acordo com o que o paciente apresente e algumas drogas imunobiológicas. Agradecemos a doutora Regiane Vieira, que falou para nós sobre lúpus. Próxima semana, segunda-feira, vamos falar sobre o Dia do Dermatologista. Até lá!